Certificate Signing Request, CSR, composto pela chave pública da entidade, e mais algumas informações. Exemplo, nome da empresa, localização, algoritmo de geração e tamanho da chave, etc., que a autoridade certificadora, né, AC, requer sobre a entidade. Esse arquivo é assinado digitalmente a partir da chave privada da própria entidade e enviado cifrado para a AC. Então, é necessário o comparecimento físico de um indivíduo responsável por aquela identidade em uma autoridade de registro, AR. Em alguns casos, a AR vai até o cliente para confirmação dos dados contidos no CSR e, se necessário, o acréscimo de mais alguma informação do responsável pelo certificado. Finalmente, o CSR é transformado em um certificado digital assinado pela ACE e devolvido ao cliente. Então, o browser aplicativo de gerência de certificados combina o certificado JA1, a chave privada, criando o conceito de identidade digital, normalmente salvando a chave privada em um cofre protegido por uma frase senha que será necessária para o posterior acesso à chave privada. Os browsers existentes hoje em dia, como Internet Explorer, Firefox e Opera, fazem a parte do processo que depende do cliente, até o momento de enviar o CSR à AC automaticamente. O processo também pode ser feito manualmente usando alguma biblioteca criptográfica, como o OpenSSL, por exemplo. No Brasil, aspectos legais, a medida provisória NEN 2,22, de 24 de agosto de 2001, define as regras para a criação da ICP Brasil e da DPC associada, bem como a utilização de certificados digitais no Brasil, aspectos legais e aspectos necessários para uma entidade se tornar uma AC intermediária e assim emitir certificados digitais para outras entidades, garantindo autenticidade, integridade, não repúdio e validade jurídica de trâmites eletrônicos por essas entidades realizados. A Lei 11,419 de 19 de dezembro de 2006 fundamenta os processos judiciais eletrônicos no Brasil. Nela existe o artigo 20 do capítulo 4, que altera o artigo 38 do Código de Processo Civil, Lei 5,869, de 11 de janeiro de 1973, de forma que a autenticação por certificados digitais também seja legalmente válida. No Brasil, dois tipos são mais comuns, o certificado A1 e A3. Cada um apresenta vantagens e desvantagens que devem ser consideradas antes de optar até mesmo pela aquisição de uma solução para emissão de notas fiscais eletrônicas, NFE, INFS e INFCI, em substituição ao Cefaz gratuito ou por outra razão. Essa preocupação se deve ao fato das soluções optarem por apenas um dos formatos de certificação digital. Independente da escolha, ambos os certificados digitais A1 ou A3 cumprem sua função principal, identificar a empresa por meio de seu representante legal, a Receita Federal. Certificado A1. O certificado A1 e CNPJ-ON é gerado em software, que fica instalado em um computador da empresa e geralmente tem menor custo ao portador. Porém, sua validade é sempre de 1 ano. Ao final do prazo, é preciso renovar novamente e pagar os valores referentes. Vantagens: a certificação em software é instalada dentro do servidor da empresa e é requisitada diretamente pelo sistema ao emitir nota fiscal eletrônica. Como é tudo automatizado, os usuários não participam do processo. Por isso, as senhas são desnecessárias para o uso diário, o que evita que elas sejam conhecidas, perdidas ou reveladas a terceiros. A senha só é utilizada caso seja necessária a remoção do certificado de um computador para outro. É possível utilizar a certificação para emissões de NFE, NFS e NFCI simultaneamente. Desvantagens: o certificado só vale por 12 meses, 1 ano a partir da instalação. É imprescindível uma cópia backup do software por segurança, pois em caso de erro ou problema com a máquina, servidor onde está instalado, o certificado poderá ser perdido. Não existe segunda via. Falta portabilidade, pois o certificado não pode ser tirado do computador. Servidor originalmente instalado somente pode ser removido com senha. Certificado A3. O certificado A3 e CNPJ3 é baseado em hardware
seja em token USB ou cartão com leitor específico em conformidade com a legislação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. Sua principal vantagem é a mobilidade que oferece, pois é possível levar o token ou cartão para qualquer lugar onde a emissão de NF, NFS e NFC seja necessária. A validade também pode ser uma vantagem, dependendo do tipo de mídia, com duração de até 3 anos. Vantagens: por ser gerado em token ou cartão, o certificado pode ser levado e instalado em qualquer computador. Dependendo do tipo de mídia, a validade do certificado pode chegar a 3 anos. Desvantagens: é necessário usar senha do certificado em cada uso. Assim, todos os usuários precisam conhecer Fótula. Risco de extravio, roubo ou dano do cartão ou token que podem invalidar seu uso. Só pode ser utilizado em um computador por vez. Ou seja, as necessidades de médias e grandes empresas com um grande volume de emissões simultâneas só pode ser atendida pelo certificado A1, já que o certificado A3 só pode ser utilizado em um computador por vez. Por isso, muitos emissores de nota fiscal só aceitam certificação A1. E esse é um padrão de quase todos os softwares de emissão de NFS. Como conseguir um certificado digital? Por mais que os órgãos emissores sejam especializados em diferentes áreas de atuação empresarial, o processo de emissão do certificado digital se assemelha no que diz respeito ao processo de obtenção dele. Nesse sentido, as normas e exigências definidas pela ICP Brasil são seguidas, em seus termos gerais, por todas. O processo consta nas seguintes etapas. 1. Solicitação do certificado. A solicitação é realizada no site da autoridade certificadora através de um formulário eletrônico que deverá ser preenchido pelo solicitante. No formulário, diversos dados do solicitante serão pedidos, desde nome completo e data de nascimento ao CPF do indivíduo. Uma vez completo, ele é enviado ao órgão para a verificação dos dados. Isso é feito mediante visita presencial para atestar quanto à legitimidade e autenticidade dos dados previamente fornecidos. A visita pode ser agendada, fazendo com que o processo seja terminado rapidamente. Para o CNPJ, é necessário providenciar os seguintes dados: número do CNPJ, número do CPF do responsável legal do CNPJ, data de nascimento do responsável legal do CNPJ, nome empresarial constante no CNPJ, cidade, estado, nome do responsável pelo certificado digital, data de nascimento, CPF, e-mail, CEP, telefone, senha. 2. Validação presencial. A validação presencial, não surpreendentemente, é feita para testar quanto à validade dos dados fornecidos. O solicitante deverá dirigir-se ao local pré-definido para a dita etapa com hora e data agendada. Ao dirigir-se ao ponto de atendimento da autoridade de registro, o solicitante deverá levar consigo os documentos de identidade como CPF, CNH ou RG, como também outros documentos solicitados pela AR. Um agente autorizado valida a documentação e arquiva os documentos do solicitante, autorizando a emissão do certificado ao final do processo. 3. Emissão do certificado. A emissão do certificado é realizada apenas a confirmação e comprovação da autenticidade dos documentos requeridos pelas instituições, mediante os agentes da própria autoridade de registro. Para assegurar a validade dos documentos, no mínimo 2 agentes da instituição em questão deverão afirmar que a validação presencial correu sem irregularidades quanto à entrega dos documentos e dados pedidos. Algumas autoridades certificadoras integram essa etapa à validação presencial, oferecendo ao solicitante um token ou cartão contendo o certificado quando o mesmo for comprovar a legitimidade dos dados fornecidos. 4. Instalação do certificado. No caso da emissão posterior à validação presencial, o órgão emissor enviará um e-mail ao solicitante quando o certificado estiver pronto para ser retirado. Os certificados digitais são instalados diretamente no computador do usuário. Ciclo de vida de um produto, 4 fases. 1. Lançamento. 2. Crescimento. Fazer a propaganda. Propaganda. Emoção do cliente, GIAUM, importante. Promoção. É mais baratinho. 3. Maturidade. 4. Declínio.
ciclo de vida de um software, definição, desenvolvimento, operação e retirada, definição, modelagem de processos de negócios e análise de sistemas, estudo de viabilidade, hardware, software, pessoal, procedimentos, informação e documentação, especificação de requisitos. Pode iniciar atividades da fase de desenvolvimento, mesmo que a fase de definição não esteja completamente concluída. Desenvolvimento, construção do produto, design, implementação, verificação e validação. Design conceitual, ideias. Design da interface de usuário, design da arquitetura do software, visão macroscópica do software, em termos de componentes que interagem, design dos algoritmos e estruturas de dados. Estrutura de dados, array, lista, implementação, codificação, compilação, integração e testes. Validação, programa está fazendo aquilo que foi definido na sua especificação. Verificação, programa não possui erros de execução. Operação, distribuição e entrega, instalação e configuração. Utilização, manutenção, corretiva e evolutiva, retirada, reengenharia, migração, CMI 3DEF Doc 4G, quitiva, V1 CMM Aelhorar 5 ou 2. REP sucessos anteriores, modelo de maturidade, guia de práticas, maturidade, capacidade, uniformidade das práticas, independente do gerente, planejamento X, controle, atividades, processos P. Atingir um propósito, como está atualmente e onde quer chegar, em que estágio está a minha empresa, qual a média do mercado. Processos têm maturidade e não capacidade. COBIT